Boa tarde, amigos palmeirenses e amigos inscritos do canal Papo de Deca. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa tarde com o Bruno, com o Renan. A gente decidiu fazer esse vídeo hoje, no pós-jogo, para pensar um pouco sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Guarani do Paraguai 0, Palmeiras 0. Um jogo muito bom do nosso adversário. É um time experiente, alguns argentinos ali, inclusive o técnico. Me surpreendi até com a forma com que eles jogaram, mas o tema que eu gostaria de trazer hoje, até em cima falando do jogo, é: o medo de perder tira a vontade de vencer? Acho que esse é um dos temas, né? Nosso jogo está um pouco previsível, a gente não está mudando muito o estilo de jogo. O Luxemburgo, não vou nem fazer uma crítica, mas o Bruno talvez o faça. Mas defender é bom às vezes na Libertadores. Mas apesar do time ser muito bem estruturado do Guarani, se a gente apertasse um pouco, fosse um pouco mais agudo, a gente sairia com a vitória e a classificação já garantida, muito provavelmente depois para fazer 2 jogos em casa com 2 vitórias e fazer uma campanha histórica. Não só histórica, mas para garantir ali, vamos dizer, o primeiro local, o primeiro colocado geral, que por enquanto está com o Nacional do Uruguai, fez 12 de 12. É isso que eu queria discutir com vocês. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixem o seu like, tá bom? Bruno, vamos lá. O que você pode dizer do jogo? Boa tarde, amigos do Papo de Deca, amigas torcedoras que nos assistem. Bom, na realidade é o seguinte, mais um jogo que deu sono, mais um jogo que o torcedor palmeirense vai dormir preocupado, porque de um lado temos o resultado, que é importante em qualquer trabalho, principalmente no futebol brasileiro, né, onde quando você não tem resultado, você é demitido. E quando você tem um resultado igual ao do Luxemburgo, você também é demitido. Eu acho que isso fica claro para todo mundo. Com uma sequência de empate, você não sai do lugar. Primeiro, nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. Quantas chances nós tivemos de alcançar a liderança e ultrapassar em número de pontos? Já deixamos de fazer nossa parte. O empate, ao meu ver, é em situações assim, dificílimas. Por exemplo, jogar contra o Internacional no Beira-Rio, com um jogo pegado, 0-0, 1-1, empate, é excelente. Jogar lá fora contra um Boca Juniors, contra um River, empate, excelente. Não contra o Guarani do Paraguai, né? Não contra o Bahia, contra o Sport em casa, enfim. A gente já discutiu muito sobre isso nas nossos outros vídeos e aí a gente fica em looping, né? A gente não sai do lugar. Então, eu acho assim, eu venho falando, eu vou ir mudando de discurso sempre, e não é porque aonde a maré tá eu vou junto, não, é porque assim, primeiro eu sempre fui a favor do trabalho, da continuidade. E aí quando o Luxemburgo tem uma continuidade e não mexe no time, me parece que ele acha um time, e aí ele não quer fazer tantas mudanças. Ok, eu acho isso excelente. Mas quando ele é obrigado a escalar certos tipos de jogadores por pressão de empresário, porque o que acontece no Palmeiras é isso, pressão de empresário. Eu estou aqui dando a minha opinião, não tenho provas do que eu estou falando, mas todo mundo está assistindo e todo mundo está vendo, né? O Bruno Henrique e o Ramires, eles praticamente eles têm que jogar. O Rony praticamente ele tem que jogar. Como que o Luxemburgo explica? O Wesley ganha uma sequência, joga muito bem contra o Corinthians, e na sequência, na Libertadores, joga o Rony. O Rony joga bem contra o Bolívar, porque também, né, meus amigos, jogar contra o Bolívar, acho que é o catadão do WhatsApp, eu acho que dá uma liga melhor. Aí joga bem contra o Bolívar, aí vem jogar contra um Campeonato Brasileiro e não joga nada. Né? Vai jogar contra o Grêmio e não joga nada, absolutamente nada. Aí o Luxemburgo ontem deixa o Rony de fora. Por que ele deixa o Rony de fora? Porque tem esse zum da troca com o Jean-Pierre, que a gente pode falar sobre isso mais tarde. Então, se tem a troca, o zum da troca do Rony e mais alguns jogadores do Palmeiras pelo Jean-Pierre,
Obviamente ele não iria jogar ontem. Então mostra uma incoerência. Eu acho que assim, o torcedor do Palmeiras não é idiota. Nós lemos notícias, a gente assiste os noticiários aí da grande mídia, a gente percebe as movimentações do Palmeiras e o pessoal que está dentro do Palmeiras não esclarece nada para a gente aqui fora. Até hoje eu estou esperando o Gagliotti vir a público falar o que deu na cabeça dele de emprestar o Dudu num ano tão assim atípico. Então, deixando assuntos de lado, então jamais ele ia usar o Rony ontem mesmo. Então ele usou quem? O Gabriel Veron. Aí todo mundo falou, pô, o Gabriel Veron, maravilhoso, né? Só que, cara, quando você coloca um Gabriel Veron para marcar o lateral direito ou o lateral esquerdo do time do Guarani do Paraguai, aí, meus amigos, o futebol acabou, entendeu? Então o que o Luxemburgo fala não é o que ele faz, entendeu? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele fala que antes, quando ele estava desempregado, ele dava várias entrevistas falando não, que a essência do futebol é o moleque jogar bola descalço, no terrão, ir para cima. Tiramos o essencial do futebol, que é o drible, é o jogo ofensivo. Essa frase que você falou, Marco, de o medo de perder tira a vontade de ganhar, foi o Luxemburgo que disse. Né? Foi o Luxemburgo que disse. Então, quando ele está desempregado, ele está assistindo o jogo, ele fala, pô, se eu tô lá, eu coloco 3 atacantes com dois meias e um volante só, eu solto o time. Não é o que o Luxemburgo está fazendo. Talvez ele esteja se apegando no ano atípico que nós estamos, no título paulista que ele ganhou e quase perdeu, certo? Domingo, o jogo que ele da retranca lá contra o Grêmio já deveria servir de lição. Um jogo totalmente simples ontem contra o Guarani do Paraguai, que não é nenhuma potência, né? Daria para ele entrar com o Wesley, com o Veron, com o Lucas Lima, com o Luiz Adriano, entendeu? O Luiz Adriano joga na intermediária. O Veron veio marcar lateral. É claro que o Palmeiras ia empatar. E quase perdeu, porque um time que joga para empatar e cede tanto contra-ataque que cedeu, então tem alguma coisa errada. Então realmente o time não está treinando, o Luxemburgo está no aleatório, e eu volto a repetir. É importante dar sequência para o trabalho, mas é importante fazer observações mês a mês do que está sendo feito. O Palmeiras não faz nenhuma coisa e nem outra. Então, a convicção de que o Luxemburgo é o nome certo para o Palmeiras, a diretoria já não tem faz tempo. O Luxemburgo está aí servindo de escudo para diretor de futebol fraco e presidente mais fraco ainda. Muito bem, Bruno. Eu compartilho muito dessa informação que você passou para a gente. Renan, eu queria que você falasse sobre a análise tática, sobre a questão do árbitro, né? Ou até na transmissão do SBT ontem, eles mencionaram, o Nestor Pestana estava sentindo um pouco o jogo, estava distante de alguns lances, né? Tem até um lance no primeiro tempo que o Luiz Adriano sofre uma tesoura por trás e ainda dá um contra-ataque para o Guarani e os caras botam uma bola na trave, né? Há um lance, Renan, nos 86 minutos de jogo, que o Rafael Veiga tá com a bola. E ele precisa urgentemente que alguém faça ultrapassagem pela direita. E o Marcos Rocha cravado no chão. Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, o Marcos Rocha no final do jogo já estava de língua de fora. Ele não ia passar mesmo. Segundo, será que ele tinha autorização para passar e deixar de repente uma avenida ali na direita? Para dar o contra-ataque na esquerda do Guarani? Então, acho que tem esses dois pontos, né? Fazendo essa observação, eu estava revendo agora o jogo. Renan, dá a sua percepção para a gente aí. Boa tarde a quem nos acompanha. Bom, vamos lá. Concordo com absolutamente tudo que você, Marco, você, Bruno, disse. Eu quero só complementar. Olha a pergunta que você me faz. Será que não tinha ninguém para fazer a ultrapassagem? Você começa o vídeo dizendo assim: o medo de ganhar, medo de perder, tira a vontade de ganhar. Veja bem, o que o narrador, para quem acompanhou no SBT, o que o narrador insistiu o tempo todo? Poxa, mas o Zé Rafael tá tão apagado, por que não tira o Zé Rafael? Que você nem ouvia falar direito. Porque o Zé Rafael é o cara que fica ali na contenção.
Em vez de você pegar o Gabriel Veron para fazer esta passagem e o rapaz é veloz e mantendo o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não precisa nem correr muito, ele nem precisa disso. Ele precisa ficar parado lá na frente, que nem o Romário ficava. Ele precisa de um centroavante que seja servido. Vocês percebem? Então, o Zé Rafael, ele perdeu um pouco da função dele em tentar fazer uma armação, uma transição do meio defesa, meio de campo, para a parte final do campo, para o gol. Então, assim, vamos lá. O que eu percebi? Logo depois que voltamos da pandemia, uma reclamação que eu tinha. O Palmeiras, ele é um círculo, ele fica rodando. Vocês pegam os vídeos mais antigos, depois que a gente voltou da pandemia, eu falava, o Palmeiras anda em círculos e não sai daquilo. Hoje eu vejo um outro problema. O Palmeiras, quem assistiu o jogo ontem, eu fiquei satisfeito com uma coisa. O Palmeiras está se movimentando bem. Os jogadores estão se apresentando. Porém, está faltando um pouco mais de vontade. Agora, a vontade é, o Luxemburgo está falando, se atirem, faça o gol, ó, vai tocando aí. Se der para chegar com alguma segurança, faz o gol. Se não tiver muita segurança, fica tocando e o importante é não tomar gol. Esta é a impressão que eu, Renan, tive ontem do jogo. Se pudesse chegar com um pouco de segurança, ok. Resumo do negócio. Guarani do Paraguai é um bom time? Cara, sinceramente eu não acho. É uma vergonha que o Corinthians tenha sido eliminado para o Guarani do Paraguai. Me desculpem. Tá? É uma vergonha. Mas tirando esse fato à parte, o Palmeiras mantém um time titular e reserva que para mim é obrigação o Palmeiras ganhar de um time desse. Seja no Paraguai, seja no Brasil, não importa. Qual foi o meu palpite no último jogo? Guarani do Paraguai 0, Palmeiras 4. Por que eu falei isso? Porque eu sou um otimista de natureza? Porque eu sou um fanático pelo Palmeiras? Um maluco pelo Palmeiras? Não. Eu assisto futebol desde que eu me conheço por gente. O Palmeiras tem um time que era obrigação ganhar dos caras, mas nem que fosse de 6-0. Agora, quem viu o jogo sabe, era tocar com um pouco mais de velocidade, utilizar o Gabriel Veron, que é um baita jogador. Wesley jogou bem mal ontem, mas muito mal. Tá? E ele errou tudo. Eu até pensei, eu olhava assim e falei, nossa, Rony, é você? Ele errou tudo. Mas tudo bem, não dá para jogar 100% todos os jogos. O Wesley é um baita jogador. Então, gente, assim, me desculpa, o Palmeiras podia ser, se quisesse apertar de verdade, tinha feito 3-4, com todo respeito ao Guarani do Paraguai. Quanto ao juiz, eu acho que o juiz está um pouco fora de forma, tá? Eu acho que ele perdeu alguns lances aí. É um bom juiz, tá? Não é ruim, não. Mas precisa... Não sei se já está no final de carreira, precisa dar uma melhorada. E para mim, eu só queria fazer uma menção. Gustavo Gomes fez uma boa partida para mim, na minha opinião. Gabriel Menino foi escolhido o craque do jogo ali no SBT, né? Mas eu particularmente acho que o Gustavo Gomes foi o nome do jogo, tá? Fez bons cortes, está sempre se apresentando. O Felipe Melo também fez um jogo muito bom, tá? Então é isso. A minha decepção um pouco às vezes com o jogo é... Uma vez, esses dias alguém me falou, pô, Renan, mas você acha que o Palmeiras tinha que ganhar tudo no Brasileiro e ganhar todas na Libertadores? A minha resposta foi, sim. Desculpa aí, mas com o time que o Palmeiras está, em relação aos outros com quem a gente tem jogado, sim, tem que ganhar. Tem que ganhar. Pode ter um tropeço ou outro, porque não se ganha todas? Pode acontecer sim, normal. Mas está empatando demais... podia estar jogando muito mais, e o Luxemburgo em outras épocas ele não admitiria isso. Para terminar minha parte, tem coisas no Palmeiras que são muito mal explicadas, tá? E a performance, os resultados, a cobrança de como eles deveriam acontecer são muito mal explicadas. Tem muita coisa errada dentro do Palmeiras, galera. Graças a Deus o ano já tem um paulista na mão, estamos invictos brasileiro, mas a sensação é que vai precisar acontecer uma tragédia aí, numas oitavas de final, numas quartas, para perceber que tem coisa errada.
Precisa acontecer de novo numas oitavas de final para ver que tem alguma coisa errada? Esse é o ponto. Precisa acontecer de novo? O Palmeiras pode levar um empatezinho aqui, um joguinho mal aqui e levar o título? Pode. Mas eu não quero contar com essa sorte. Eu quero ver o Palmeiras ir para cima e ganhar os jogos, porque é o que deveria. Desculpa te interromper. Eu acho que algumas arestas precisam ser aparadas agora. E com o Luxemburgo mesmo, já é aquele que está lá, né? A gente conseguiu até uma consistência de não estar perdendo, mas a gente também está empatando muito. Isso significa o quê? Quando você empata, ou você está no limite de perder ou de ganhar. Não tem meio termo. Ou você empatou na Bacia das Almas ou você levou o empate na Bacia das Almas. O que nós hoje está acontecendo com o Palmeiras é tomar o empate, muitas vezes, na Bacia das Almas. Ou seja, nós estamos mais próximos da vitória do que da derrota propriamente dita. É isso que a gente precisa parar. Porque os caras estão correndo, sim. Vontade, às vezes, cara, você falou que falta vontade, eu discordo. Eu acho que até estão correndo. Mas eu, sinceramente, eu gostaria de chegar aqui, Marcos Rocha, vem cá. Por que você não passou? Por que você não passou o jogo inteiro? Porque ele apoia bem quando quer. Porque o Luxemburgo está pedindo para você não passar. Tem muita coisa do comandante também, Renan. Só uma coisa, quando eu falo falta vontade, não é vontade de correr, não. É cara fazendo corpo mole, não. Falta aquela mentalidade. Talvez seja a mentalidade. Eu tô entrando com a faca nos dentes porque esse jogo eu quero 3 pontos. É o que o Bruno falou, cara. Pô, aí o Gabriel Verón entra de titular para marcar lateral? Não rola, né, Renan? É a mesma coisa que mudar. do Grêmio. Se você põe um terceiro zagueiro, é para você reforçar sua bola aérea e liberar até os alas. Quem que são os alas naquela hora ali? O Wesley e o Verón de cada lado? Os dois marcando os dois laterais do Grêmio? Então você não tem saída de bola, você vai tomar mais pressão ainda. É isso, Renan. Bruno, você tá aguado para falar. Bom, na realidade é o seguinte, nós palmeirenses que estamos comemorando uma sequência de empate, infelizmente, nós estamos sendo incoerentes. Sabe por quê? Porque o ano passado, o Felipão teve a mesma sequência de invencibilidade. Só que o Felipão ganhava. Se você pegar os números de Felipão e os números de Luxemburgo, tem uma discrepância gigantesca. Porque o ano passado, o Felipão, antes da Copa América, o Felipão era líder com sobra do brasileiro. Um futebol ridículo, mas um futebol que funcionava. É o futebol reativo, que dificilmente empatava. Quando empatava, era um jogo super complicado, mas o Palmeiras vencia de 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Sempre era assim. Se você pegar os números, estamos falando de números. Então é incoerente hoje nós virmos aqui e falar: nossa, o Palmeiras é invicto. Invicto de só empate, gente. Desse jeito, nós já vimos muito time cair para a segunda divisão. Não é o caso do Palmeiras. Mas muito time já caiu de divisão por ter 17 empates no campeonato. Entendeu? É muito incoerente da nossa parte. Ponto. Isso é uma coisa. Segunda coisa que o Renan estava falando aí, que tem muitas coisas erradas no Palmeiras. Tem muita coisa errada no Palmeiras. Isso é um fato. Isso não é de hoje. Desde quando o Gagliotti assumiu, tem coisa errada no Palmeiras. Mas vamos pensar. Por que o Patrick de Paula não está jogando? Ele está machucado mesmo ou ele já está vendido? 4 jogadores do Palmeiras pelo Jean-Pierre é bom negócio? Né? Luxemburgo está ficando no Palmeiras porque a diretoria tem convicção de que ele é o nome certo para ganhar a Libertadores? Ou ele está ficando porque o Gagliotti não vem a público falar e quem fala é o Luxemburgo? E aí quem toma pau é o Luxemburgo, porque ele é o técnico do time. E a última, para acabar, o Luxemburgo deu uma entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio e disse assim: não era interessante fazer o segundo gol. Interessante era que o Grêmio, que a gente conseguisse neutralizar o Grêmio. Bom, se um técnico de futebol chega depois de um empate, que ele toma faltando 1 minuto para acabar o jogo, chega na coletiva e fala: não era importante fazer o segundo gol. Então, gente, o Palmeiras realmente dificilmente vai vencer a Libertadores, entendeu? Com a mentalidade do Luxemburgo e com o futebol apresentado, dificilmente vai vencer a Libertadores. Pode ganhar o Brasileiro? Pode,
Porque o brasileiro é regularidade. Mas também empatando muito, dificilmente vai vencer. Entendeu? A Copa do Brasil também é aleatório, como é a Libertadores. Então, assim, a gente fica... Poxa vida, o Palmeiras tem time, tinha como melhorar o time, tinha como contratar um treinador com outra mentalidade, tinha como fazer coisas diferentes, como o Flamengo fez o ano passado, porque não adianta o torcedor palmeirense vir aqui no campo de comentários e ficar bravo comigo. Você tem que ficar bravo com o presidente do seu time, do nosso time. Que o Flamengo, em 6 meses, fez o que o Palmeiras não conseguiu fazer em 5 anos. Entendeu? A verdade dói, mas a verdade é essa. O que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez ano passado, em janeiro era para o Palmeiras começar a imitar o que o Flamengo fez. E aí, como que você quer uma gestão profissional tendo Vanderlei Luxemburgo da Silva como seu comandante? Nada contra o Luxemburgo, eu sou apaixonado pelo Luxemburgo. Mas o Luxemburgo de 93, da década passada. Esse Luxemburgo aí, meu amigo, não tem condição. O Tite era chamado de empatite no Corinthians porque só empatava. Hoje nós vamos chamar o Luxemburgo de Luxempate. Porque é isso. Luxemburgo joga para empatar ou vencer. Ele não joga a Vera. O que é jogar a Vera? O que o Flamengo jogava no ano passado. É pedir muito. Jogar como o Flamengo jogava? Como o Flamengo jogava? Domínio de bola, finalização. Domínio de bola, finalização. O Palmeiras não finaliza 5 bolas por jogo, gente. 5 bolas por jogo. O Palmeiras fez aquele bom jogo contra o Corinthians e aí nós viemos aqui e ainda falamos, pô, poderia ter jogado melhor. E realmente, por que tira o pé? É proibido fazer 5 gols na partida? O Del Valle pegou o Flamengo aí há 15 dias atrás, nem tomou conhecimento. Um treinador de 36 anos. 36 anos o cara, olha a mente do cara. Vou jogar para frente. Olha a diferença do cara que é criado na Europa e de um cara que é criado aqui no Brasil. O Jair Ventura tem a mesma idade. Ou um pouquinho mais velho, mas é mais ou menos o mesmo patamar. O Jair Ventura só joga para ganhar de 1-0. E não adianta, não venha me dizer que o material humano só permite que eu jogue para trás. Não. Qualquer material humano bem treinado pode jogar sim com um pouco mais de qualidade. É claro que não vai jogar igual o Manchester City, igual o Flamengo, mas pode jogar bola. Ué, como que você explica o Santos do São Paulo ano passado? Tinha o mesmo nível do Palmeiras e do Flamengo? Não, mas não jogava bola. A mesma coisa. O Cruzeiro que foi rebaixado tinha um nível maior que o Santos e foi rebaixado. Isso tudo vai da mentalidade de quem comanda, primeiro do presidente, depois do treinador, e aí vem os jogadores, que os jogadores, a maioria não querem nada com nada, mas uma coisa é certa, eles compram a ideia do treinador. Se a ideia do treinador for positiva, vai dar certo. Se não, meu amigo, não tem condição. Só para finalizar minha parte, o trabalho do Luxemburgo, a partir do momento que ele não empatar mais, cai que nem um castelo de areia. Tem prazo de validade o Luxemburgo do Palmeiras. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa achar... Se a gente tivesse ganho por exemplo, se acabasse 1-0 contra o Bahia, tivesse vencido o Goiás, 1-0 contra o Grêmio, a gente mesmo assim estaria falando, estamos flertando com perigo, né? Mas estaria com aquela campanha que o Felipão fez o ano passado até acabar a Copa América, né? É um assunto que cabe um outro vídeo provavelmente, Bruno, para falar justamente sobre a questão de como a gente poderia trabalhar. Eu vou encerrar o vídeo já. Eu vou citar um exemplo para vocês, gente. Isso que o Bruno falou, mesmo que você não tenha um time bom, como o Palmeiras tem, o Flamengo tem, o Manchester City tem, você consegue fazer, dentro das suas limitações, os caras consigam atacar um pouco mais, dominem uma bola, tentem 1-2, um pivô e uma finalização. Nossa, longe de qualquer comparação. Mas peguem o jogo do domingo passado, 11 horas da manhã, Avaí 2, Sampaio Corrêa 5.
Sampaio Corrêa não tinha vencido um jogo no campeonato, mas eles fizeram... Eu gosto de acompanhar, às vezes, esses jogos. Eles fizeram algumas mudanças internas lá e o negócio é focar, é ir para frente. Quando tava 3-0 pro Sampaio, os caras, ó... O Avaí não tem um time ruim, não. A Série B, tá, gente? Se o Sampaio Corrêa fechasse a casinha, o Avaí tinha virado o jogo. Ao contrário, o Sampaio foi para cima. Ah, mas é o Sampaio Corrêa, né? Realmente não é um time brilhante, está muito longe disso, mas é isso que o Bruno falou. Dá para jogar melhor, dá para arriscar bem. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, o medo de perder tira a vontade de vencer. E essa frase é o pessoal do SBT ontem falou. Curiosamente, de quem? Vanderlei Luxemburgo. Luxa, tem hora que precisa defender? Sim, mas não todo jogo, cara. Se era para isso, ficava com o Felipão. Mandava meia dúzia de vagabundo embora e ficava com o Felipão para dar o recado. Então, para isso, ficava com ele. Muito bem, senhores, é isso aí. Então, em primeiro lugar na Libertadores, ok. Acho que a gente precisa parar essas arestas. Quem sabe, né? A gente não faz chegar esse tipo de comentário lá dentro, né? Vamos ver. Não precisa de muito, não. Precisa um pouquinho mais de empenho para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Renan, obrigado pela disponibilidade. Bruno, muito obrigado aí pela presença também, para a gente ter feito esse vídeo para o pessoal, tá bom? Bom, domingo tem Palmeiras e Flamengo. Eles estão tentando a todo e qualquer custo fazer o adiamento da rodada. Não vou entrar no mérito se deve ou não, por uma questão sanitária, mas não cancelaram de ninguém. Não, teoricamente não deveria ser esse que eles deveriam cancelar, mas enfim, eu não quero que isso aqui vire uma discussão política ou sanitária, enfim, então vamos aguardar. A princípio o jogo mantido para domingo, esperamos que a gente possa vencer e sair com mais 3 pontos aí, quem sabe colar mais ainda no Galo, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Como é que a gente finaliza sempre o vídeo? Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Pessoal, obrigado, boa tarde e até domingo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço a todos.